Ele não tem janelas e não tem piloto. Seu corpo, esguio como uma lança negra, parece ter sido esculpido para furar o ar. Sem hélices, sem asas convencionais, é pura aerodinâmica letal. Revestido com materiais absorventes de radar e desenhado para cruzar o céu acima de Mach 5, ele é quase impossível de detectar. Não emite som audível, não aparece nas telas. E quando aparece, já cumpriu sua missão. Esse é o projeto secreto de um drone hipersônico brasileiro. Uma arma que, se confirmada, colocaria o Brasil entre as poucas nações do planeta capazes de desenvolver e operar um sistema desse nível. Nada oficial foi declarado, nenhuma imagem pública. Mas as pistas estão por aí, e elas são perturbadoras. Movimentações incomuns na base de Alcântara, protocolos de orçamento que desaparecem sob códigos genéricos, engenheiros do ITA realocados sem explicação, e um nome sussurrado em corredores militares: o monstro invisível. Afinal, como um país fora dos eixos tradicionais de guerra conseguiu chegar tão longe sem que o mundo percebesse? Durante décadas, quando se falava em tecnologia hipersônica, o Brasil sequer era mencionado. As manchetes pertenciam aos de sempre: Estados Unidos com seus drones experimentais, China e seus mísseis manobráveis, Rússia e o temido Avangard. Enquanto isso, o Brasil seguia invisível no tabuleiro tecnológico, até agora. O que o mundo ignorou é que, em silêncio, o país construiu uma base sólida. Poucos sabem, por exemplo, que a Avibras, empresa nacional, já desenvolveu sistemas balísticos com alta precisão desde os anos 80, Astros 2, exportado para várias nações. Ou que o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, forma engenheiros de elite, muitos dos quais hoje ocupam cargos estratégicos em agências internacionais e empresas aeroespaciais. E mais, a base de lançamento de Alcântara, no Maranhão, tem a localização geográfica mais eficiente do planeta para lançamentos orbitais. Não é à toa que Rússia, Israel, Estados Unidos e Índia sempre tiveram interesse em firmar parcerias ali. E foi exatamente nesse ponto, longe da imprensa, que as engrenagens começaram a girar. Documentos obtidos por analistas militares sugerem acordos bilaterais de cooperação em tecnologias de propulsão com a Índia e até intercâmbio de dados com sistemas israelenses de navegação e camuflagem. Outros relatórios não confirmados, mas levados a sério, apontam que engenheiros brasileiros participaram como observadores em testes russos na Sibéria, anos atrás. Mas por que tanto segredo? Porque o fator surpresa virou arma. Em tempos de espionagem digital, mostrar demais é morrer antes da guerra começar. E o Brasil aprendeu com os mestres da dissuasão. Israel nunca confirmou seu arsenal nuclear, mas todos respeitam. A China negou drones hipersônicos por anos, até voarem sobre o Pacífico. Agora, o Brasil entra nesse seleto clube do silêncio estratégico. Ele não foi apresentado em feiras militares, não foi anunciado em conferências, nunca apareceu em vídeos promocionais das Forças Armadas. Mas ele existe, ou pelo menos, os indícios são fortes demais para serem ignorados. Analistas de defesa estimam que esse drone hipersônico brasileiro, ainda sem nome oficial, seja projetado para alcançar velocidades entre Mach 5 e Mach 8, colocando-o ao lado de projetos como o americano SR-72 e o chinês WZ-8. Seu alcance estimado ultrapassaria 3.000 km, com autonomia para penetrar defesas aéreas de países inteiros sem ser detectado. Fontes não oficiais sugerem uma fuselagem baseada em materiais compósitos com absorção de radar, desenhos sem superfícies móveis externas e um sistema de navegação inercial ultra sofisticado, permitindo operações mesmo com bloqueio de GPS. Ao contrário de drones desenvolvidos para operar em ambientes desérticos ou árticos, o projeto brasileiro parece ter um diferencial brutal: adaptação ao clima extremo e variado do Brasil e da América do Sul. Selvas úmidas, salinidade marítima, correntes atmosféricas tropicais e até variações montanhosas, tudo isso parece ter influenciado o desenho da aeronave. Alguns engenheiros militares se referem a ele como camaleão hipersônico,
por sua capacidade de voar em múltiplos cenários e manter desempenho furtivo. Satélites de observação captaram nos últimos anos atividades incomuns em áreas restritas, próximas à base de Alcântara. Em 2022, sensores norte-americanos detectaram um objeto voando acima de Mach 5 no Atlântico Sul, sem identificação clara. Já em 2023, o orçamento do Ministério da Defesa brasileiro teve um aumento repentino de 480 milhões, em uma rubrica classificada como Tecnologia Aeroespacial Experimental. Coincidência? Pouco provável. Essa estratégia tem nome: ambiguidade estratégica. Ao não confirmar, o país evita sanções, pressões diplomáticas ou corrida armamentista imediata. Ao não negar, cria dúvida, e o medo da dúvida é uma arma poderosa. Quem se prepara para o pior, recua. E esse pode ser o verdadeiro propósito desse drone: dissuadir pelo mistério. Quando um país como o Brasil, tradicionalmente pacífico, fora das alianças militares centrais e voltado para dentro de suas próprias fronteiras, entra no campo da tecnologia hipersônica, o mundo escuta, mesmo que em silêncio. Fontes diplomáticas indicam que nos últimos 2 anos houve reuniões fechadas envolvendo representantes da OTAN, da ONU e da OEA, com foco específico na segurança no Atlântico Sul. A presença de diplomatas brasileiros aumentou em fóruns que antes ignoravam a posição do país em assuntos de defesa estratégica. Mais revelador ainda, delegações dos Estados Unidos e da França intensificaram visitas técnicas à base de Alcântara, buscando acordos de cooperação tecnológica. É o típico comportamento que se vê quando uma nova peça importante aparece no tabuleiro. Tentativas de aproximação, mapeamento de intenções. E, acima de tudo, contenção. Historicamente, o Brasil sempre adotou uma postura de neutralidade, mas o desenvolvimento de um drone hipersônico muda tudo. Agora, o país poderia, teoricamente, atingir alvos estratégicos em qualquer ponto da América do Sul e até mesmo no hemisfério norte em minutos. Isso, por si só, já muda a equação de poder regional. Países que antes viam o Brasil apenas como líder econômico na América Latina, agora começam a tratá-lo como potencial potência militar dissuasiva. Argentina, Chile e Colômbia têm monitorado cada passo do Brasil com atenção renovada. Mesmo que silenciosamente, a lógica da desconfiança militar já foi ativada. A história mostra que esse tipo de virada gera respostas. Desenvolvimento de novos radares, aumento de orçamento militar, busca por parcerias com potências externas. O problema? Isso raramente termina bem. Quando a China revelou o WZ-8, os Estados Unidos reposicionaram satélites e bases aéreas no Pacífico. Quando a Rússia iniciou os testes do Avangard, a OTAN reavaliou completamente seu escudo antimísseis. Agora é o Brasil que ocupa esse papel inesperado. E a história mostra: quem entra nesse clube precisa estar preparado para lidar com o peso de suas próprias sombras. O Brasil pode nunca admitir, pode continuar em silêncio. Mas o mundo já percebeu. Algo mudou. Se confirmada, essa nova geração de drones hipersônicos nacionais não é apenas uma vitória da engenharia, é um símbolo. Símbolo de que um país subestimado pode, em silêncio, dar um salto de décadas em direção ao futuro. Símbolo de que estratégia não se faz só com armas, se faz com inteligência, com paciência e com a capacidade de surpreender. Essa revolução silenciosa não foi transmitida ao vivo, ela não estampou capas de jornais. Mas ela pode ser o divisor de águas no modo como o Brasil é visto e como se posiciona no mundo. Imagine agora, em meio a uma crise internacional, um drone brasileiro cruzando os céus sem ser detectado, enquanto radares de última geração falham em identificá-lo. Essa é a verdadeira força do invisível. E se isso for real, e estivermos mesmo diante do nascimento de uma nova potência tecnológica, então o jogo mudou. Para sempre. E você, acredita que o Brasil está pronto para esse papel? Já viu algo que indicaria que esse drone é real? Comente abaixo. Se também sente esse poder de guerra silenciosa, compartilhe este vídeo.